Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates cheio de craques e estrelas. Aqui no Pampa Debates, a minha sessão, todos são estrelas aqui. Vai começar pelo nosso vereador Felipe Camozzato, do Novo, que estreia hoje no programa. Já lhe dei os parabéns aqui no ar, vou fazer de novo pelo seu discurso, em função do aumento do IPTU e pelo seu voto. O senhor merece a confiança da sociedade. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais numa mesa, de fato, de figuras muito proeminentes. É um prazer. De fato, uma pena que, apesar do bom discurso, a gente teve uma derrota, né, do ponto de vista da arrecadação. Obviamente, eu gostaria que a gente não tivesse aprovado o aumento de IPTU. Muito lutei, inclusive, nos outros 2 anos nós evitamos o aumento de IPTU no voto e também na justiça. Eu entrei com mandado de segurança contra o prefeito Nelson Marquesan no primeiro ano, na tentativa de votar novamente o projeto no mesmo ano, na véspera do Natal. E por entender que o projeto ele faz muito mal ao cidadão, e especialmente à economia de Porto Alegre, num momento muito delicado. E que ele faria mal de qualquer jeito, mesmo se nós tivéssemos uma situação de bem-estar econômico, pelas características que tinham ali no projeto. Então era um projeto que, com fins de, como diziam, corrigir injustiças, criava outras tantas e, para além disso, aumentava em torno de 50% da arrecadação do IPTU, o que, na minha opinião, não colabora em nada para a nossa situação de pagador de impostos. Hoje eu estava com o secretário Bruno Vanuzzi, almoçamos juntos, e ele lembrou disso. E ele estava rememorando as coisas que ele disse em dado momento, a cúpula da prefeitura, dizendo: como é que ficam aquelas senhoras que o marido fez um esforço tremendo, trabalhou a vida inteira para deixar uma casa melhor e hoje elas vivem de um parco salário que serve mal para pagar o condomínio, o IPTU, os remédios e se alimentar. Como é que vão fazer as senhoras que moram no Moinhos de Vento, por exemplo, que é um bairro nobríssimo de Porto Alegre, mas só... Nem tão nobre, porque é todo esburacado. Aí está um dos problemas que a população se indignou tanto, né? Eu moro lá. Nós não entramos ainda nos problemas da cidade, nós entramos na capacidade de pagar o imposto. Daqui a pouco poderemos entrar nisso. E aí tem uma questão sobre o próprio IPTU, né? A prefeitura durante muito tempo fez o debate da valorização dos imóveis e, portanto, era meritório, entre aspas, se cobrar o IPTU, só que muitas vezes se esqueceu no debate de que já existe um imposto para justamente arrecadar na valorização do imóvel, né? Então, tu tem já um imposto que ele taxa ali a sua valorização. Não é o ITBI, né? Tu tem o ITBI também para isso. Então, tu já tem dois instrumentos tributários para justamente fazer o recolhimento da valorização do imóvel, e tu quer usar mais um terceiro, o IPTU, também para isso? Então, isso não faz muito sentido. E não dizer que o IPTU não tem aumento, não, ele tem correção anual. Tem correção anual, Paulo Sérgio. E as pessoas, nem todos têm correção anual dos seus salários. É verdade. Na iniciativa privada, dá para contar nos dedos quem teve. Mas a tabela do imposto de renda não tem também, né? É outra que não tem. Também não tem. O teu imóvel está lá totalmente desvalorizado. E outra coisa, do tempo que tu comprou o imóvel, 20, 30 anos atrás. Eu não sei como é que... Peraí, vamos passar por partes para cada um fazer o seu preâmbulo. Já vamos... Nossa, essa é a fase do preâmbulo, né? Preâmbulo. Você fala nos tributos. Nossa, deputada Zilá Braita. Toda essa mesa seleta aqui, a gente fala em tributos. O maior problema dos tributos em todas as áreas, municipal, estadual e federal, é o pouco retorno do tributo. A gente discute muito isso. Então, você tem o tributo, mas o benefício que tu precisaria ter, você não tem. E muitas vezes, se tu tivesse mais amparo na saúde, tivesse educação de melhor qualidade, segurança, e eu acho que isso tudo faria diferença, até o cidadão entenderia. Mas quando a gente aumenta, e é normal isso, aumentar impostos. Agora nós estávamos almoçando lá na Fiergs hoje para discutir a reforma da Previdência, que se ela não passar de um jeito ou do outro, do jeito possível, nós também teremos que arrecadar mais, então. E daí, qual é o jeito de arrecadar mais? É sempre o mesmo, é tributar. Eu podia diminuir um pouco a despesa também. Dá para diminuir a despesa, concordo com o senhor. Então, é difícil, neste Brasil que nós estamos, se a gente não tiver medidas mais
cuidadosas naquilo que se arrecada com resposta para o cidadão, cada vez a crítica Nós será estamos maior. nas mãos das corporações, não adianta. As corporações levaram esse caos que está aí. Cada um tomando mais, abocanhando mais, querendo mais e mais e mais e mais. E o dinheiro arrecadado vai todo para pagar salários. Vai E a estrutura enchendo cada vez mais. E Eu, existe- se fosse administrador público, 5 anos sem concurso público, 5 anos sem aposentadoria. Vai para a justiça, vai para a justiça. Vamos discutir. Não tem mais condições. Não há mais condições. Eu vejo que tem muitos... E aí, cada vez eu vejo mais concurso, mais gente se aposenta, mais concurso. E pior que se aposenta, a despesa continua. Né? E aumenta a despesa. A cada um que se aposenta, o Dienário se aposentou no trenzinho da alegria dele, tinha 18 pensionistas e desembargadores aposentados atrás. É assim. Lamentavelmente é assim. Há muita disparidade no próprio executivo da diferença salarial de uns e de outros. Isso também é uma coisa que o Estado tinha que rever. Claro que a pessoa que merece um bom salário, mas Claro, existe todo mundo muita merece. disparidade. E essa disparidade, quando falo no professor, são a maioria, daí eu olho assim, mas esses que ganham 30, 40, 50 mil e o professor ganha 2 ou 600 com o completivo 1.200. Então, nós temos que Acho que fazer... foi o Lênio que mandou ontem os salários do Tá mundo. aqui, vou falar salários, aqui a pouco disso. os salários do Paraná. Vou falar aqui. A gente ganhando 150 mil por mês. Não, mas em Rondônia. Aposentado. Pois eu Dienário vou- Barão de Borges. Essa questão do Em Rondônia. essa Hein? questão Em do- Rondônia chega a 600 mil. O que se sabe, o que se vê em toda a história dessa sofrida república é que o poder público só sabe fazer uma coisa: aumentar tributos. Só. E nós temos um problema. É a única solução. Não, que eles têm. Não, exatamente. Ele só sabe fazer isso. Quer dizer, ele não pensa, assim como se falou, em reduzir as despesas. Não cogita de reduzir despesa. Elas aumentam cada vez mais. Tem o aumento vegetativo, tem o problema da folha de pagamento, que é uma coisa séria, né, que tem que ser resolvida. E a reforma... Mas com relação ao servidor público, deixa eu só explicar. Com relação ao servidor, já foi feita uma reforma. Quer dizer, a previdência social, a previdência do servidor público já foi reformada. O servidor público que entra hoje no serviço... Não, o que entra hoje no serviço público, ele já não tem aposentadoria integral. Ele tem aposentadoria pelo regime geral de previdência E tem que complementar. e vai complementar por um fundo. É Nós verdade. votamos. Não, isso aí é verdade. isso na previdência do plano nacional. Mas aqui né? também. Aqui também, sim, mas aqui veio também de lá. Né? Quer dizer, então, nós, por exemplo, meu querido amigo Lênin, nós escapamos disso. Né? Nós temos aposentadoria integral, garantida pelo Estado, até não sei quando. Né? Agora, os novos servidores que entraram depois da emenda 42, esses o regime geral da Previdência, 5 mil e qualquer coisa, garantido pelo Estado, e o restante ele vai constituir um fundo. Agora, sabe-se lá que fundo, se não é realmente um fundo. Sim. Né? E vários quebraram. Exatamente. Lênio Streck, seu preâmbulo. Bom, uma coisa falando em impostos, o presidente Bolsonaro, esses dias, lembram que ele disse, eu tenho um outro modo de arrecadar, mais até do que o Guedes está falando sobre a reforma da Previdência, que seria simplesmente, você tocou no assunto, todos os imóveis que estão lançados nos impostos de renda de todo o Brasil, uma vez corrigidos, pagariam, equilibraria a alíquota e arrecadaria R$1 trilhão, que aliás até o presidente Bolsonaro foi criticado porque disse isso no meio da reforma da Previdência e alguns jornalistas fizeram um texto, não sei se cobraram diretamente do Guedes ou dele, dizendo, olha, se você tem um outro modo de fazer isso, que é justiça tributária de algum modo, não precisa ser a favor ou contra, mas é uma hipótese. Eu tenho um imóvel que vale 2 milhões e está lançado por 200, que é o valor de base da Mas época. como é que ele arrecadava com base nisso? A mais? Porque você vai ter que, quando você vende Atualizar esse o seu imóvel, imóvel. atualiza seu imóvel, vai dar uma arrecadação. Quando vende, fizeram vai ganhar cálculo. menos. Não, arrecadaria 1 trilhão e tal. Não, se tu quisesse atualizar hoje, tu teria o direito de atualizar
O teu móvel custou 200 mil, hoje custa 1 milhão e 400. Vou atualizar hoje, tu paga o diferencial e Paga o atualiza. diferencial, Sim, querido. mas hoje tu Isso tá sim, pagando. isso Hoje tu, sem tá, falar, tu isso paga sem pelo falar. lucro Deixa que ele tá no imobiliário. preâmbulo dele. Tu lucra pelo. Tá, eu só- teria o lucro imobiliário nessa situação que dá uma arrecadação absurda. Claro. Que terminaria com esse lucro imobiliário, não teria imposto de renda. Sim, claro. Então não sei como é que vai ter Não aumentado. sei, mas, Mas falar daria em o 1 direito às trilhão e pessoas tal. atualizar. Falar em 1 Não, trilhão mas e aí tal. diminuiria a arrecadação. Que a ideia veio porque dos isso é um Estados absurdo Unidos. que tem hein? hoje. Lá foi feito isso nos Estados Unidos, arrecadou uma fortuna. Não, Aqui, mas não. os 1.000 maiores salários do Paraná é uma coisa impressionante. Qual é a as profissão que planilhas, tem aí, que mais... quase todos, até o número 220 são auditores fiscais. Paulo Sérgio publicou aqui, foi a mesma coisa, né? E a Polícia Civil é Polícia Civil 150 mil, é o mais. O segundo é o Magistério Aposentado, 145. Depois a Assembleia Legislativa, 106. Depois IAPAR, 106. Aí começam os auditores fiscais, 98, 96, etc. E vem. Às vezes aparece um policial militar no meio. Não, policial civil, militar... Diferente daqui. Aqui aparece coronel... Aparece aqui também, 1 ou 2. Mas aí, só para dizer para o Genaro, é muito difícil, só depois do 300 em diante que começa a aparecer alguém no judiciário do MP ou de outra carreira. Mas é tudo do executivo. Tudo do executivo. E ele mesmo... Aí vem toda a história das corporações e tudo. Quem cuida? O executivo... E isso aparece em vários estados, tem os maiores salários de aposentadoria. Aqui tem. Quando ele deveria controlar, então ele se queixa dos poderes, mas ele mesmo... Aqui, o caso do Paraná é escandaloso nesse sentido. Aqui não é tão escandaloso, mas tem. Tem servidor público estadual que ganha mais do que o magistrado desembargador. Sim, tem muitos. Muito mais. Muitos. Não são poucos. Tem muitos. Muitos. Então não venha. Do campo da PGE, da auditoria, da auditores e tal, são muitos. Não, muitos, esses são muitos. os príncipes do Poder Executivo, né? Seu preâmbulo. Agora entra Não, Ricardo o meu, Alfonso. o meu preâmbulo, não dentro da questão do imposto, eu me impressiona essa discussão, não cheguei ao detalhe de nada, mas discutiram quase 2 anos isso aí, né? Na Câmara, não foi? Por que foi aprovado? Porque esses 2 anos serviram para convencer quem era contra ser a favor. Então, mas por que Teve ele vereador foi... nosso que foi convencido do dia para o outro. Que no dia anterior ele disse aqui que votaria contra o aumento de imposto, no outro dia votou a favor. E aí, o que se explica? Vereador. Essa mudança de Eu não posição sei. tão rápida. Eu gostaria até de As saber. explicações são de uma obviedade do Nelson Rodrigues. A obviedade, e toda a obviedade é burra. Né? E a Não, obviedade... obviedade é burra. A obviedade também é. Também não é, é. Não, é, uma forma muda a unânime. frase também. A obviedade é uma unanimidade. Não é? A Tá obviedade bem, é tá uma bem. Tá unanimidade. justificado. Quer dizer, então se sabe por quê. Por quê? Se sabe por quê. Não vou se dizer. sabe por Não vou quê. dizer. Eu acho assim, eu vi o próprio secretário de Fazenda com argumentos muito fortes aí, Eu vi aqui no programa. de injustiças que tem na nossa tributação imobiliária de Porto Alegre, por isso muito que disse o grandes. vereador. Muito grandes. Claro que vai surgir disso, mas agora me impressiona que o debate foi grande. São 2 anos de debate. Não foram. Mudou a sessão legislativa, voltou, o projeto foi devolvido, não foi aprovado, voltou, foi refeito. PT fez um monte de emenda. Sim, mas, Alfonsinho, maior não foi o debate, maior PT foi fez a cooptação. Não sei. Olha, A discussão era justamente para fazer com que os Maior foi vereadores a cooptação. que fossem contra estivessem a favor da votação. Exatamente. Maior foi a cooptação. Eu aqui, um mês Toma lá antes da da votação, vocês são testemunhas, eu disse aqui, no dia da votação, e nada contra a Mônica, nada. A Mônica cumpriu a lei. Que no dia da votação Ela o já prefeito reclamou estaria de fora, você. o vice-prefeito estaria fora e a Mônica seria prefeita. Escolheram um dia. Ela em 2 dias conseguiu fazer mais que o Marquesan em 2 anos e meio. Aprovar o aumento do PTU. Sim, mas se bem que vamos dar uma... bárbaro. Vamos defender em parte. isso é uma Vamos defender em bárbara. parte a Mônica. Não, a Mônica cumpriu a lei. Não é por isso. Ela tinha que assumir. Não é por isso. Por outra razão, que também é óbvia. Ela, como presidente do parlamento, ela não teria voto. Ela teria que assumir a prefeitura ela obrigatoriamente. Não, mas ela, se tivesse presidindo a sessão, Não votaria. ela não Só no votaria empate, porque ela é só presidente. votaria em caso de Só no empate voto de Minerva. De Minerva.
Então não se pode dizer... Mas na Não, de realidade... Minerva. Seria só se desse empate. É que o voto de Minerva é o voto que vale mais. Voto de qualidade. É só o voto Não, é o voto que me desempate. deixa... É o Minerva porque me deixa nervoso. É, Minerva porque Me fica deixa nervoso, é negócio, verdade. só Por isso que é isso. Minerva. Mas existe Bom, mas o quem voto de acompanhou? Minerva. Nos CARF, o DARF tem o voto do sujeito Sim, que mas agora agora, duas vezes. Mas os debates foram longos lá na Câmara também para fins de esclarecimento de que aquelas posições a favor do projeto, elas não se sustentavam. Mas já foi muito pior o projeto. Então, já foi pior, de fato. Teve que separar um monte de arestas para tornar ele um pouco mais viável. Muito embora... e aí, desde o primeiro ano do projeto na Câmara, tanto eu quanto o vereador Ricardo Gomes, nós juntamos as nossas equipes de trabalho. Né? Eu tenho um doutor em economia no meu gabinete. Craque, o Ricardo Gomes. O Ricardo, muito bom vereador também. E aí até a gente brinca, né, que a bancada liberal fez um dossiê contra o IPTU. A gente brinca, às vezes, os dois liberais ali da Câmara, bancada liberal. E nós fizemos um dossiê do projeto do IPTU, esmiuçando todos os detalhes do projeto, onde é que existiam as inconsistências, né, quais eram aquelas meias-verdades que estavam sendo apresentadas, por que aquilo ali não resolvia e como é que poderia se fazer para resolver aquele problema. Soube, por conversa de corredor, que a própria Prefeitura e a Secretaria da Fazenda botaram servidores ali para tentar derrubar o nosso dossiê e não conseguiram. E nós fizemos o debate do dossiê. Mas quer dizer... Diga... Não, só queria dizer então que você falava em bancada liberal, estou fazendo uma brincadeira, significa então que o prefeito municipal e sua equipe que assume com um projeto liberal, na verdade, não é liberal. Não, mas eu acho que é ingênuo acreditar que o Marquesan é um liberal. O Marquesan é um prefeito do Partido da Social Democracia Brasileira, Tá aí, PSDB. deputada tá aí, ó. Existem divergências É uma ideológicas provocação entre o pra PSDB deputada aí. e os liberais. E se respeite as diferenças A ideológicas. deputada vota contra o aumento de imposto. Mas saúda deputado pela sua posição. Assim como dentro do novo, talvez pudesse existir divergências, não com relação ao aumento de impostos. Mas como é que foram os bastidores? Por que tantos mudaram de voto? Olha, Ou de voto? o que eu vejo é que a bancada do prefeito cresceu bastante lá na Câmara, né? Então o governo Em cresceu função bastante. de quê? Pela vela política ou pela nova? As mais diversas podem existir, Ué, né? mas a política é assim. Não, Composições, tem a nova política que não negocia nada. não negocia Aquela nada. que não negocia nada. Exatamente. Que não tem negociação, negocia nada. Não tem, não Tem a negocia. velha política que negocia tudo. Mas tem a velha... Qual isso foi é- a velha ou a nova política? Difícil dizer porque eu não estava presente nas discussões, mas o fato é que a base do governo aumentou, nós temos um PMDB, um MDB, né, aderindo à base do governo, e são 5 cadeiras, são 5 votos ali. O IPTU foi derrotado em outras ocasiões com margens, né, talvez, de 5 votos. Então Quem isso votou contra? faz Foi diferença. bancadas mas esse inteiras pessoal ou... também fala em nova política. Todos Não falam é? nove, eu acho. Mas o Renan Calheiros falou esses tempos que ele era liberal também. É? Mas acho que, assim, a questão é, o projeto se tornou... Do Renan. O projeto se tornou mais palatável, de fato, doutora Afonso. Ele se tornou mais palatável comparado aos anos anteriores e talvez por isso tenha sido aprovado. Em todo caso, Mas eu tenho convicção de que ele não era o melhor para a Em que cidade. situação mais palatável? Mais palatável aí... Algumas emendas, por exemplo, tornaram a dose de veneno homeopática, né? Então, isso já tornou mais palatável do que ser o aumento de uma só vez. Então, tu dividir isso ao longo dos anos foi uma das questões. Tu conceder, por exemplo, um benefício para imóveis do centro, que era o desconto de 25%, se tornou também uma outra questão que deu mais viabilidade política. Então, são aí alguns dos fatores. E né? o que Idenir aconteceu não era... com os terrenos? O Idenir votou a favor. Os vazios O urbanos Idenir também. era contra, eu fiz um Houve uma programa aí. redução da alíquota em 50%. Pois então, na verdade, quando a gente olha para as alíquotas, houve uma redução em praticamente todas as alíquotas. A grande questão é que aumentou-se a base de cálculo. Então, quando aumenta a base de cálculo, não interessa tu reduzir a alíquota, o cálculo Mas não no tinha final aqueles fica maior. exemplos que eles Mas davam aí que de tá o imóveis que estavam segredo do completamente projeto fora do Bolsonaro. E os exemplos exatamente, existiam inconsistências, existiam distorções. mas veja bem, A questão é, poderiam se corrigir as distorções pontualmente, né? Mas veja bem, por exemplo, a taxação de terrenos baldios, que era 6%, se não me engano, né? Foi para 3%. Pois é. Independente da localidade. Mas isso Acho é um que era absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque tem que taxar os Tem terrenos que taxar o baldios. terreno baldio. Sim, mas Tem que isso foi taxar discutido Por quê? também. Por quê? Porque o sujeito é a especulação imobiliária. Isso. O sujeito tem um terreno baldio aqui. Aí, como a cidade
não pode se expandir porque tem aquele terreno baldio. Olha na Avenida Tarso Dutra ali. Agora já foi ocupado, mas tinha ali uma enormidade de terreno baldio. Sim, era do Aí tempo. então você vai para onde? Para a periferia, onde não tem equipamentos urbanos. Onde não tem energia, onde não tem esgoto, onde não tem Mas lá já era calçamento, reduzido, onde não era tem 3%. nada. Não. Aí depois são os loteamentos irregulares que o município não olha, não fiscaliza e depois tem que ir lá, o MP, teu queridinho MP, entra com uma ação civil pública e o prefeito tem que botar o meu dinheiro para dar o lucro pro cara que fez o investimento irregular. Não é doutor assim? Geraldo, tem um problema aí também que é o seguinte, a gente não pode confiscar também a propriedade alheia, né? Não, mas o terreno ele se torna muito mais Mas disponível para especulação mas, vereador, quando a gente tem uma restrição de especulação construção. imobiliária. Mas como é que você diminui de 6 para 3? Pois é. E ao mesmo tempo, claro, você atualiza o Isso valor. não é justiça social. Não, mas não é sei, nem um deve pouco. ter uma Isso não é justificativa justiça para isso. social. Não Mas se a acredito. gente for fazer uma reflexão sobre justiça social, eu vou chegar à conclusão de que o imposto também é uma injustiça Não, social não, tremenda. não. O próprio nome já diz. Na medida em que é imposto, é absolutamente injusto. Mas isso é outra coisa. É outra coisa. Né? Olha aqui, ó, Agora- o Major Capuani, o engenheiro Capuani está dizendo que tem um major na brigada que ganha 127 mil por mês. Não, Aí ele o tem Anderson na tua aqui lista lá. Ele tem o diz corte. Ele tem 124 mil no major da brigada, não é possível, isso não é verdade. Não, isso deve ser o Olha, salário você me nominal, mas desculpa, ele eu não não- recebe isso. Não, Na tua lista tinha essas coisas lá, não, Paulo. só para deixar claro, existe o teto, o que corta Supremo. em 38 ou 39, corta e o resto o sujeito não vai receber nunca. Ele é... Mas Não esse- paga. Mas nem tudo Não paga o contabiliza que no recebe? salário. Não, é que tem alguns penduricalhos. Aí entra os auxílios. É que na época era o projeto Misifio. Existia um projeto Que chamado é alguma Misifio. coisa Incorporava. 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 Então o sujeito Projeto tinha... Misifio. o projeto Misifio Por incorporava. sorte que o Misifio fuma charuto, não é cachimbo. Exatamente. Então o sujeito tinha contigo assim... aí, ô, Rosé. O salário nominal, 1.700. Aí botava... auxílio de tal, percentual de tal. 5 anos incorpora, 10 anos não sei o quê. Quando chegava no final, você... Estava em 30 mil. Você vai ver hoje na lista dos salários do Estado, quando sair uma igual do Paraná, vocês vão ficar... Saiu já. Mas já tem do Estado. Já tem, né? Saiu, já É tem. de arrepiar. Já foi publicado Aí no você Copa vai dizer, Debate. como é que tem salários acima de 100 mil? Tem, por quê? Por causa da progressão. direito adquirido. E aí vem outra questão. Quando saiu a nova Constituição, eu alertei todas as autoridades, inclusive o Tribunal de Contas, que tem um dispositivo das disposições transitórias que dizia todos os salários que não estiverem, etc., terão que ser ajustados. Nunca houve esse ajuste e o resultado dele foi esta progressão, porque em 1988, se tivesse sido utilizado o dispositivo das disposições transitórias, o Estado teria economizado bilhões. Mas nunca foi feito até aquilo hoje Foi isso. exatamente para superar a questão da intangibilidade do salário. Perfeito. Né? É isso, exatamente. Olha aqui, está dizendo Jorge E nunca Moraes, foi pai feito. do Dudu aqui. Felipe Camozato, uma grande esperança na nova política. Muito orgulho de ter lhe dado o voto. Obrigado ao Jorge aí. E o Dudu foi meu colega de faculdade. É, O filho dele. maravilha. O Conselho de Medicina, o CRF, estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eu até nem sabia que ainda existiam profissionais cubanos por aqui. Mas é cubano, tem venezuelano, tem de tudo. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e por farmacêuticos com um único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde de todos. Fonsim, França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país. Para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos, a Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Um grande abraço aos nossos amigos da Vinhos do Mundo. Qual é a tua loja? Aquele meu aniversário que tinha 1.200 pessoas,
Mais da metade dos vinhos que eu ganhei foi do Vinhos do Mundo. Né? Pô, tu vê, hein? Todo mundo passa lá na Vinhos Só do porque ele inventou que aqui que eu fiz um aniversário de 1.200 pessoas. Por quê? Tinha menos? Aí me ligou uma prima minha, que tem 80 e poucos anos, mas como tinha 1.200, viu o programa? E eu não fui convidada. Pô, teve gente nesse dia no aniversário dele que não saiu de casa. Porque os caras iam olhando, pô, que chinelão, não tá no aniversário. O cara não saiu de casa. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento à sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200, igual a do Ricardo Alfonsin, né? Ou um Jeep Compass. Que é isso, rapaz? Sou humilde. Para colecionar esses momentos, fale com o seu gerente ou acesse unicred.com.br/central RS e participe. E vamos agora ao nosso... Nós temos que ir agora o Dr. Gilberto Schwartz. Claro, pô! Cessa tudo quando a antiga musa canta que o poder mais alto se levanta. Nosso... Ele que está retornando dos Estados Unidos, André Chicago, Rian, com um prêmio, né? Foi eleito um dos grandes médicos do mundo e está recebendo esse título honoris causa lá da Universidade de Chicago. Nosso Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles e sócio fundador do Instituto Ecológico Kaplan, além, claro, da nossa vinícola Laurenti. Com vocês, Gilberto Schwartzman. Fala, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir. Aliás, está pedindo a palavra aqui o Lênio, eu já vou emendar com uma questão para ele aqui. Tá. Gostaria de saber, doutor Lênio, qual a sua opinião sobre o STF ter considerado crime a questão LGBTS. Boa. Não é interferência de um poder em outro? Isto não é para ser decidido pelo Legislativo, o Eduardo está perguntando. Sim, perfeito, já vou responder com toda. Antes eu vou responder para dona Rosane, minha mulher que está olhando aí, que acabou de me dar uma chinelada, com toda a razão, mas foi injusta. Eu estava procurando, ela disse assim, parece o Chicão Tofani, que fica mexendo no celular todo tempo nos programas. A Rosane tem razão. Só faltou o óculos escuro. Mas você sabe... A calvície. Vocês são testemunhas que eu estava procurando a tabela de salários do Paraná e também o projeto Bolsonaro, que eu mostrei para o Paulo Sérgio, que era sobre 1 trilhão, sobre aquela questão dos impostos. Com relação ao nosso telespectador, que faz uma excelente pergunta, inteligente pergunta, em 2014, essa ronha começou em 2014, para o telespectador saber. Um partido político entrou com uma ação para tornar crime via mandado de injunção a ofensas, etc., para a comunidade LGTB, então que se chamou de criminalização da homofobia. Quem ajudou a formar esse monstro foi o Procurador-Geral da República de então, que ao invés de dar um basta nisso... Qual é o procurador? Na época era... Não, vai falar o Janot anterior. Era anterior do Janot, acho. Gurgel ou Janot. Enfim, era 2014. É só fazer não o era engavetador. Era o Gurgel, acho. Não era engavetador da República? Não era. Esse era anterior. O Brindeiro? Aí o que fez? Imediatamente ele publicou o parecer a favor. Eu fui o primeiro, mas assim, incontinente. 3 dias depois, publiquei um veemente artigo dizendo o Ministério Público está equivocado, o partido está equivocado, não pode fazer isso. No mundo todo, não há um caso de criminalização feito via Poder Judiciário. Nem vou discutir o mérito sobre criminalização. É outra discussão. Pode não, porque se puder isso, amanhã o Judiciário faz a criminalização, por exemplo, do discurso sobre religião, sobre economia, sobre política. Basta decidir. Basta decidir. Exatamente. Então eu Por fui isso que contra... o Bolsonaro quer um ministro
Porque aí vai Evangelho. poder, sabe o quê? Fazer a criminalização do discurso contra determinada religião. Equipar a crime hediondo, você tem mais um crime Exatamente. hediondo na nossa lista. Mas isso O telespectador, agora, muito feliz a pergunta e me deixou responder isso Não com dá para veemência. imaginar como que o Supremo pode decidir assim, Não dá para imaginar. criar um tipo legal, Tipo penal. criar um tipo legal não, criar um tipo Ilegal. penal ilegal através de uma decisão Não há no mundo. No mundo, O princípio- nem Não, na mas Coreia. O que se diz é que eles arguíram ali a constitucionalidade da questão. Foi o que foi dito. Por ser constitucional que eles estão considerando crime. Não, mas não tem nada. Se não fosse tem nada. por isso, Foi então... a justificativa, Sim, foi mas essa. uma justificativa errada tem 6 votos. Decidido está, porque já tem 6 votos, a menos que alguém volte atrás. Mas que é um equívoco, absoluto. porque não há no mundo, nem a common law faz isso. Exatamente. The Judgment and Law. Velho nem lá se diploma faz. nula apenas se elege. Tá, ponto. Pronto, acabou isso aí, vem Acabou. do direito romano. Exatamente. Até nós, na nossa faculdade, estudamos isso há tantos anos atrás. Exatamente. Nós já sabíamos disso, né? Esta aula eu assisti. Eu também, eu não faltei essa. eu assisti. Eu queria dar uma mudada no rumo aí da questão, porque nós temos que analisar o nosso. Eu até pedi para. Te encomendei, né, uma coluna sobre o menino Neymar. Farei no sábado no Sul. No menino Neymar. Tá? Agora, isso aí, e ninguém, em vez de ficar quieto e se defender, não, ele foi para as redes sociais, fazer uma defesa nas redes sociais. Atacando. Atacando. Isso foi. Atacando e cometendo um crime. Isso. Não, é uma coisa que tu és um jovem. Fazendo o gol que tu contra. pensa? Você tem coisas do Neymar, eu acho ele um talento. Torci muito por ele até dado momento, depois eu desisti dele. Mas é lamentável que esse menino não consiga ser orientado, que ele não ouça ninguém. Como é que pode isso, vereador Camozano? Olha, difícil dizer, eu acho que não sei se a minha condição de jovem me colocaria alguma razão para opinar sobre o caso. Mas com mais razão o senhor tem do que nós. Mas talvez seja uma questão até o mundo atualmente mudou bastante, né? Hoje em dia, especialmente essas novas gerações, e aí me incluo nisso, ela é muito mais digitalizada, ela compartilha muito mais questões pessoais, né? Com Se expor, aflições, angústias e muitas vezes até intimidades. Eu acho que talvez aí careça de um pouco mais de maturidade sobre como abordar o tema, no caso específico do Neymar, até a ingenuidade talvez de não saber que estava cometendo um crime, não sei se foi orientado sobre a questão ou não, mas me parece também que do outro lado nós temos também uma situação Parece que ele não ouve ninguém. a ser discutida aí. Nenhum advogado dele, porque se alguém é acusado de estupro, porque a questão toda, o telespectador sabe, ele foi acusado injustamente por um absurdo e tal, estupro. Aí um advogado diria para ele mesmo na França, ou de algum modo, qualquer advogado diria para ele assim, não faça nada. Não tem nada Sim, a ver. responda na justiça. Responda Até na porque, justiça, né? não vai ter nem denúncia, porque não tem Não tem materialidade. elemento. Pois é. Aí ele... Não vai ter materialidade. Não, mas Imagina um negócio que aconteceu num hotel em Paris. Ela vem um mês depois, dizer qual é a materialidade? Vai provar que houve estupro? Como um mês mas depois? Um mês depois que ela Foi veio dia denunciar. 15 de Mas maio. isso- Não, senhor, um mês depois ela veio denunciar. Esse no assunto Brasil. foi Mas 15 o que de me maio. chama a atenção Mas não tem materialidade. Tá mais 15 Mas de o que maio. me chama a atenção nesse mundo 2.0 é que está se tornando cada vez mais comum. Não é no mundo 2.0. 3 jogadores do Grêmio foram para a Suíça e deu no que deu, né? Pegaram a menina. Mas as Um jogador circunstâncias... ilustre hoje, treinador do E Grêmio. o Ronaldo... Mas as O circunstâncias... O Ronalducho lá na Barra da veja. Tijuca. O que aconteceu com Mas ele? ele não foi pro Instagram Isso naquela época. independente do 2.0, do 5.0. Não, o qualquer fato coisa. é que o Neymar ele não tem noção do que ele ocupa na imagem mundial de um atleta. Mas aí- É uma desmoralização. É verdade que a marca dele despencou Mas não tem violenta. como. A Eu Copa, acho que depois é da isso. Copa do Esse é- Mundo, Mas aquela é bom. vergonha, ele com o Tite, Mas é- e renovar o contrato do Tite, o cara perdeu a Copa do Mundo mais ganha da história, foi essa aí. E renovaram. O Tite
Ele perdeu a Copa pelas substituições mal feitas, que fez evidentemente, e fica todo mundo. Eu não olho mais. Eu não olho mais. Vamos ouvir a deputada. Eu também. Eu me recuso. Primeiro princípio de preferência. Não, eu das mulheres. entendo que para ele, na carreira dele, que foi muito rápida, muito rica, de muito dinheiro, Perdeu. ele não teve maturidade nenhuma, ele não tem humildade, ele é uma pessoa que está acima de tudo e de todos, e é ruim para o esporte, porque ele seria um jovem que poderia fazer um trabalho educativo no Eu fico esporte. olhando o Pelé. Mas Foi o Pelé. Mas o pai é a dele... humildade do Pelé. O Neymar é uma pessoa O pai dele é arrogante na outro. sua, É o pai na sua dele. riqueza. Ele vai o pai dele na televisão hoje. A defesa do pai dele sobre tudo isso é uma coisa terrível. Até Agora, com os colegas Nós já dele tivemos, no nós temos um centro, outro chega de exemplo aqui no Rio Grande do helicóptero, Sul, chega um outro grande craque também, né? Que Eu não vejo da que mesma ele forma. presta um desserviço ao Que futebol. como atleta e como homem, Claro que sim. dá de 10 a 0 no Mas até dá de 10 a 0 no até um Neymar. pedaço. Não, dá de 10 a 0, independente do tutor Ronaldinho dele. Gaúcho? Independente do tutor dele. Como atleta, tu vai, onde Até tu um vai no determina- mundo, tu fala em futebol, falo em dois camaradas, Pelé e Ronaldinho. Não, É o Ronalducho impressionante. também. Ronalducho também. Não, Muito Ronalducho mais também. Ronaldinho. Mas só para Muito deixar mais. claro aqui que é Ronalducho uma também. pequena diferença, uma distinction aí, entre o caso dos jogadores do Grêmio, que quando aconteceu aquele fato, não havia reedição. As circunstâncias do caso Neymar são circunstâncias, digamos assim, que são um caso fácil em direito, um easy case. Porque ela atravessou o oceano para se encontrar com ele. Sensacional. E fez mais de uma vez e depois insiste, troca mensagens. Obviamente que não há nenhum elemento objetivo que demonstre o forçar. O caso do Grêmio aquela vez também não há elementos, mas foi em outras circunstâncias porque não houve esse espaço temporal e havia mais de uma pessoa. Então, também não se sabe o que aconteceu, mas o caso Neymar seria um caso A gente simples. sabe o que aconteceu, tio. A gente sabe, ambos os casos é o oferecimento. Oferecimento. São as dadinhas. Não, mas é a ingenuidade do cara, rapaz. Hein? É a ingenuidade Aí dele eu- entrar Não, nessa. isso aí tem muita Maria Chuteira, a gente sabe disso. que isso. A gente sabe disso. Essa era uma Maria Chuteira, mas uma Maria Chuteira qualificada, porque foi para Paris. Mas o que eu quero dizer sobre nesses tempos a gente está vendo mais disso, não é porque agora os casos não ocorriam no passado, mas sim porque hoje em dia a acusação vai para a internet, viraliza rapidamente e acontece com o jogador, com o político. A gente teve casos aí de alguns parlamentares que também foram, né, de certa forma, tentados Isso tá muito perigoso. chantagear. Tu acaba com a reputação de uma pessoa. né? Exatamente. E tem aquela Isso aí questão de que botou na rede de que fulano me estuprou, Não, o cara isso é muito pior que o travesseiro de pena na torre da igreja. Aliás, o travesseiro da isso é muito é um pior. exemplo pífio frente Frente ao ao- poder hoje, não é nada da hoje. pós-modernidade. Falar em travesseiro Um de clique na pena internet vale mais do que 10 travesseiros. Com certeza, com certeza. Nunca Na mais minha você- encruzilhada, eu acho que uns 10 travesseiros Agora, se teve equivale lances a do uma passado notinha que safaram, viu? Que safaram determinadas figuras. Por exemplo, no Sambódromo, né? O Itamar Franco com a moça ao seu lado. Mas que ele não saiu tinha. consagrado dali. Sagrado, mas Ele não saiu tinha internet. consagrado Não dali. sei. Não, mas não tinha internet. Aquilo viralizou de uma forma tal. Mas já existia internet? Não, mas é Tinha uma Ainda não fotografia. tinha- revista. 1990. A Leila Ramos, né? 1993 Leila aquilo, né? Tinha internet? 93, 94 deve ser. Aquilo ali para Plano ele. real. Aquilo ali para ele foi a glória. Plano real. Foi a glória. Mas ali foi nobre. Foi nobre Solteiro. para ele, foi um negócio assim. Para ele fez um bem Claro aquele que negócio. fez, que- claro que fez. Pô, convenhamos. Paulo Se Sérgio, fosse com o Fernando Henrique Cardoso já seria diferente. posso trocar o assunto? Tu concorda? Podemos trocar o assunto. À vontade, aqui não tem pauta. Vou provocar a deputada. A eleição do PSDB em São Paulo, lá esse fim de semana, o nosso candidato Alckmin deu uma pedrada no governo, no presidente, com categoria que ele tem, né? E ao lado o Dória ficou ali que todo mundo batia a palma e o Dória não batia. E o Alckmin baixou a lenha no Bolsonaro, no momento que o Brasil vive, com muita categoria. Eu achei. O partido está tentando se reconstruir. Eu não sei se consegue, né? Com o Dória como líder maior nesse momento. Só que eu entendo a política um pouco diferente. Eu acho que tu não pode desconstruir todo um passado de pessoas que fizeram a história. E os partidos têm muito disso.
Eles desconstroem para se construir. E não é assim que a gente faz o partido crescer. Mas as individualidades que fazem isso. Dizem Então, que alguém passou. disse, quando ele estava falando aquilo, está na notícia, né? Alguém disse assim, poxa, se o Alckmin tivesse agido com esse tom, com essa firmeza, é ele que seria Largou o presidente da o chuchu. República. Que faltou para ele isso, né? A firmeza do discurso. Mas é que... Desculpa. Virou picolé de pimenta. Não, desculpa. Mas não- eu tenho minhas dúvidas se isso de fato procederia. Eu acho que... Aquele momento Acho que aquele não momento adianta político nada, não ali- adiantaria nada. Acho que não, acho que não. Era o momento traçado por Bolsonaro. Na realidade, Bolsonaro foi o cara que mais representou o antipetismo no Brasil, foi ele. E a política mudou, por isso está aqui. Agora, o Bolsonaro faz tudo pelo telefone, Ele soube usar. mas para governar não está sendo Não suficiente. deveria fazer Precisa ter isso. o contato, Porque não é precisa ter o suficiente. apego. Mas tem um grupo que E não acha foi só que- por isso aí, a senhora me perdoe. O Bolsonaro em 2013 não tinha WhatsApp. Mal se tinha o SMS na época. E quando ele começou aquelas brigas com Maria do Rosário, com todo mundo, e críticas tremendas no plenário, Isso vem lá de já trás? pela TV, Assembleia, pelos veículos tradicionais. Depois ele sofreu aquele atentado, ele tinha 7 segundos obrigatórios na televisão, ele passou a ter 24 horas de rádio, televisão e jornal, Exatamente. na mídia tradicional. Mas na mídia tradicional. A favor, Então não da, foi a, só fa- por isso. a favor da deputada, é importante o que ela está dizendo, que tem a outra questão, de como se governa. O Brasil está Nessa à beira de uma recessão, as manchetes dizem recessão técnica. Eu não sou economista, não saberia o que é recessão técnica, o que é recessão não técnica ou política. Então, nesse momento, o presidente da República tem que saber que ele está numa encruzilhada. Porque se ele assume com a perspectiva X, com projetos Y, e, por exemplo, a reforma da Previdência, ela não cria empregos. E se antes de aprová-la, você tem uma espécie de recessão técnica, é perigosíssimo, ele tem que se dar conta do limite e da fronteira que ele está. Sim. E de que o Brasil, se entrar num processo recessivo e que pode ser uma estagflação, que é estagnação com um pouco de inflação ou muita, ele perde 20 anos. A questão é saber se o Brasil pode. E Se aguenta isso. eu não torço contra, exatamente porque eu nunca torço contra do piloto do avião que eu estou. Então me preocupa muito isso. Tem toda a razão o a discurso, deputada. Porque hoje até Isso. o presidente Sério da isso? relatoria dessa comissão especial colocou que se cria uma perspectiva assim, reformou a Previdência, opa, o Nirvana. abriu palco, É como se fosse a panaceia, resolve o problema. mudou Mas não cria tudo. emprego. Não é, E não cria, é cria. por ali, é um Não, começo. eu acho que pode até dar uma folga Claro que dá resultado, uma folga mas não é na- aquele nas imediato. finanças públicas. Não, dá e a um par- otimismo E a até. partir, dá uma folga nas otimismo, finanças públicas e a mas não partir emprego. daí podem ocorrer investimentos públicos, que é o que está faltando nesse país. Eu vi agora uma reforma da Lei 8666, não sei se visse agora, um projeto de reforma da 8666. licitações, né? A Lei das Licitações. Um dispositivo extremamente salutar, que estava no projeto, que foi quando foi para a lei, e o Fernando Henrique vetou, ao argumento de que se importaria custos. É a questão do seguro. O seguro, quer dizer, você contrata, o Estado contrata com a Cais do empresa. Porto aqui. O Estado contrata com a empresa e a empresa é obrigada a fazer um seguro. Quem é o grande fiscal da obra? É a seguradora. Claro, exatamente. É o grande fiscal, porque é a primeira que vai ter que ir lá e dizer assim, olha, faz isso e faz bem feito, senão Não, vai ter que botar compliance, por exemplo. Aí você Exatamente. faz uma ponte licitada abaixo da altura mínima. Se você tem um seguro, o cara do segurador disse assim, não mesmo. passou aqui no Exatamente. memorial descritivo. Essa extremamente salutar, a reforma que está passando na 8666, que vai incluir esse dispositivo. Essa da ponte do... Não, mas não é só da ponte. Não é só da ponte. Não, isso, olha... Todas as obras públicas, o Paulo César, todas as obras públicas, quer dizer, vai fazer um contrato para fazer asfalto. Quem é que vai lá olhar para ver quantos centímetros ele bota de asfalto? Não Ninguém vai lá. se recebe obra, se inaugura obra, infelizmente. Olha o que aconteceu aqui no viaduto do Mazembe aqui.
É Mazembe? Sim, Como é que é o... Hein? Não, que Mazembe. Mazembe, Que Mazembe? sim, Ué, tem o M lá. Esqueceu? Que Mazembe. Não, ali é o Abdias do Nascimento. Viaduto agora Abdias do Tem o M Nascimento. lá, rapaz. Ali inauguraram. Pô, depois tiveram que corrigir tudo, porque estava um tobogã. Olha a 448. A BR-448. 448 é o tobogã. É um tobogã, é desagradável dirigir ali. E agora esse negócio da ponte, que eu fiquei impressionado Está abaixo do nível da enchente, né? com esse erro crasso que o engenheiro, não sei, os que Mas será que foi fizeram erro? EAD. Será que foi erro? Não, mas veja bem. Não, eu pergunto, será que foi erro e o DENIT ou foi sabe- economia? Economia de custo. E o DENIT sabia disso. Tinha sido alertado. E agora o que fazer? E fazer o que agora? Hoje foi uma... Rezar para não dar enchente. Isso. A gente É a ouviu única coisa que muita- Ué, não tem que desmanchar e fazer de novo. Não. Eu vi... Rezar para Mas não é dar enchente. impossível Não, mas desmanchar estão- aquilo ali. Não, tem que... Estão Não é possível, justificando que nos tantos anos nunca a água chegou no limite que Tá estão bom. justificando. Porque não há isso aí. necessidade... Quer dizer que ali está decretado, não vai ter navegação nunca ali. Decretado. Não, por ali não. Não, naquele lugar não, Ali né? só de canoinha. Não, ali inclusive naquele lugar abaixado para tu passar assim. Decretaram Tu através tem de que uma passar obra ali. que não tem navegação ali. Numa canoa, Ali tu pertence a passa Porto embaixo Alegre? da ponte. Ali já é fora de Porto Alegre. Isso é fora de Porto Alegre. Numa canoa, tu passa deitado na canoa. É outro município. Eldorado do Sul, deve Pois ser. é, mas não há um consenso nisso. Hoje já há umas discussões sobre isso. Não precisa passar o veleiro, o barquinho, a canoa, porque não há necessidade, tem outros caminhos. Mas eu questiono se a obra foi contratada para ser daquela O altura. X ou Y? Algum dinheiro não se investiu. Além do que- é isso que tem que discutir. Onde é que está o dinheiro? Você vai o barquinho, vai Onde a é que está o canoa? dinheiro do orçamento? Não, lá? além do que, Paulo Sérgio, tem mais um detalhe. Você joga fora, despreza olimpicamente uma maneira de circular riqueza que é para o rio. É. Quer dizer, então por ali Tá não vai decretado. circular nada. Tá Acabou. decretado. Acabou. Mas nesse caso me parece A que foi força. previsto. Ali é a força. Ali é forte. Quer dizer, não você parece- joga fora uma oportunidade. Por quê? Nós temos aí o nosso transporte de mercadoria, de tudo, baseado 99%, estou exagerando, só pintando com tintas fortes, 99% em cima de pneu de caminhão, que rebenta com as estradas que são mal construídas, estradas que não têm asfalto. Quer dizer, então você evita de ter uma via navegável ali. É uma delas. Potencialmente navegável. Uma Agora delas. nunca mais. Aquilo ali pode esquecer. Mas me parece muito claro que esses 44 centímetros não resolveriam esse problema, não é? Não, mas tinha que ter uma... não resolveria. Porque o projeto já Não prevê o resolveria. espaço de passagem para isso. Mas sobre Aonde? Ali não. Ali não passa nem barquinho, nem canoa. No espaço que compreende toda a ponte, né? Ah, sim, mas aí tem que fazer a volta. Sim. Mas é uma via que você, de navegação... Mas você- Foi um grave equívoco de quem projetou. Eu acho interessante Mesmo que com o processo- 44 centímetros Sim, a mais, sim. já houve um erro. Um ponto interessante Já que era trouxeste, pouco, Renato, Já era pouco. Um ponto interessante que trouxeste é sobre a questão do seguro, né? O performance bond, que no exterior é chamado, né, de Exatamente. performance bond, é uma questão que no Brasil, por exemplo, não tem desenvolvido esse mercado. Tem pouca seguradora, se é que existe seguradora que conseguiria Não, oferecer esse ninguém. produto. Agora é obrigatório. Mas então- vai se tornar obrigatório para as obras públicas. Então, um grande avanço. interessante Mas tu não se pode criar obrigar uma essa... seguradora a fazer o seguro. Isso é Mas mercado. aí não contrata. Não. Aí não contrata a obra, E tem uma vai estar questão aí no sobre... processo de licitação. E tem uma questão sobre o performance bond que é o Você seguinte tem que também. aumentar No exterior, o órgão público, né, o ente fiscalização. público, ele honra Claro, muito mais suas claro. contas, seus pagamentos com o fornecedor. É coisa que aqui a gente não tem o costume de fazer também. Então lá tu consegue ter uma previsibilidade de caixa também para pro sim, claro. contratante. Tu consegue ter uma previsibilidade, né, também jurídica melhor do que a gente consegue entregar aqui. E tu tem mais oferta Você também sabe de como é seguradora, que se faz a gestão de obras públicas nos Estados Unidos? Sabe como? É muito simples. Ele contrata um gestor e coloca na conta dele o valor da obra. E ele que vai gerir. Porque o cara Não é? foge para Espanha. O cara foge para Espanha, Ali depois não, é visto no. ali não é tem, visto ali não nos tem. Jogos Jogo da Olímpicos. Copa. Nos Jogos não foi Ali do. não tem. Nos Jogos Jogos Olímpicos. Não, Aí tem lei. Foi na Olimpíada de Barcelona. Não, jogo de E veja tênis. que eu apresentei o projeto não, de performance jogo de bond vôlei. para Porto Alegre. Vôlei. Porque as obras Mas públicas em vestido Porto com a Alegre camisa do possam- Brasil. Vai sair agora o Patriota. projeto de lei que está... Porque o cara é patriota. Sim, A sim, reforma da 8666. de fato. Vamos ao ponto final? Vamos, Genaro? Vamos. O desembargador autorizou, está autorizado. Com gimo, É o qualidade ponto final ou é a comprovada. continência? Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada.
Seu ponto final, doutor Genaro. O meu ponto final é que o país saia desse nós contra eles e tenhamos aí... Tu dizendo... Mas tu é o maior nós contra eles. Mas vem cá. Eu sou contra eles, mas Tem que ajudar, a deputada disse... Tem que ajudar. O cara é o líder do nós contra eles. Saia do nós A contra eles. deputada disse uma coisa pra você. Então tu nem vem mais no programa. O problema de nós contra eles é o seguinte: tu não pode desconstruir as coisas que são feitas. Isso é que é o que eu digo. Tem que ajudar. Eu sou coisa contra horrorosa eles. Eu isso. sou contra eles. Eu sou anti-PT. Ué, mas tu quer que saia disso? Não, eu não estou saindo dessa. O que eu quero dizer Eu não tô entendendo. é que nós não podemos desconstruir o que tem coisa de bom. Bom, então. Tá. Então tomara que o país saia dessa situação aí e chegamos a um... Porque é a história que o Lênio disse. Nós estamos no mesmo avião, nós não podemos matar o piloto. Nem torcer contra. E nem torcer contra, porque ele afunda. Ele cai. Ah, bom. É isso aí. São É isso Paulo. que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. me lembrou- Continência, pra quem que eu bato? Não, ainda não, cara. não. Depois dessa pisada na bola Não tua deu aí. pisar na bola. Por Você sabe favor. qual é a minha posição? Eu sou contra, eu Tu sou parecia o antipetista. transatlântico, Eu sou aquele lá em Veneza antipetista. invadindo. Consagrado, juramentado. Deputados de lá, eu morro e não vejo tudo. É verdade. Seu ponto final, deputado. Eu gostaria que nesse período agora curto a gente chegasse a uma conclusão dos projetos que foram encaminhados pelo governo para dar um destino a essas empresas, mas conclusivo. Porque às vezes a gente vota na Assembleia, extingue isso, extingue aquilo e nada extingue. Eu acho que esse aporte de recursos que poderiam vir, que é uma coisa que vai demorar para construir esse plano dessas empresas, se não me engano são 500 dias, mas que dá para buscar um suporte para que a gente possa colocar recursos nisso que está faltando hoje. Porque o nosso celular, ele anda sozinho de tanto buraco que nos mandam das estradas do Rio Grande do Sul. E não tem dinheiro. Vai na saúde, o governador está tentando honrar. Não está conseguindo resolver tudo. Então, precisamos que a gente tenha essa unidade. Eu não diria que vai acontecer como unidade, mas que a gente tenha a maturidade de fazer isso acontecer, que seria bom para o Rio Grande. Olha, eu quero ver as estatais chinesas desembarcando aqui, comprando empresa gaúcha. Deixa de ser estatal brasileira para ser estatal chinesa. Já aconteceu na Argentina, aconteceu. Já aconteceu muito na Argentina. Eles estão dispostos a comprar o déficit e o risco, né? Claro. Antes os pagadores de impostos chineses do que brasileiros. Mas nós não somos necessariamente contra estatais, somos contra estatais nossas, que são incompetentes. Aliás, ponto final é seu, não queria lhe pautar, mas não perguntamos sobre isso. A CE é quebrada, o cara vai lá e bota 1 milhão numa sede social da... Não, CE não. Não, isso foi da Carris. Perdão, da Carris. Porque CE é Estado. Se eu não estou aqui, hein? Que escândalo. Mas vocês estão pagos para isso? Pelo amor de Deus. O que o Bolsonaro não tem, eu nem tenho lanche aqui. tem mais aqui. Que escândalo, né, Paulo Sérgio? Que escândalo. É só uma das muitas Tá lá, histórias. tá lá na janela, olha lá na janela. Tá vendo? Tá enxergando lá? Tem jeton sim aqui. Desculpe, Não, só um dos diversos erros de gestão da nossa estatal municipal de transporte. Eu acho que para o ponto final, acho que primeiro saudar a posição do governador e saudar a posição dos deputados que votaram a favor da extinção do plebiscito. Temos que privatizar as nossas estatais, sim, é um acerto. Temos que fazer essa reforma da Previdência o quanto antes e seguida aí de reforma tributária, né, reforma administrativa, tem bastante coisa para reformar no Brasil. Mas eu queria encerrar a participação retomando a discussão inicial quando nós falamos do IPTU e sobre aquela noção de que o Estado precisa aumentar impostos para arrecadar. Eu divirjo bastante dessa posição. Conheci na Alemanha no passado a cidade de Monheim, que fica na Renânia Norte-Westfália, onde o prefeito de um partido criado na cidade, partido, aliás, um bom modelo para o Brasil também, né, de independência de candidaturas, inclusive partidário. O partido existe na cidade, se chama PETO, e o prefeito Daniel Zimmermann, PETO. Ainda bem. Se chama Daniel Zimmermann, com 27 anos foi eleito prefeito e resolveu reduzir impostos no município, tornou o município mais competitivo de toda a sua região, atraiu mais de 300 empresas e multiplicou por 10 a arrecadação municipal, multiplicou por 4 a criação de empregos e está com a sua popularidade em alta desde então e seguindo na redução de tributos conforme a sua arrecadação aumenta. Está fazendo isso aqui no Rio Grande do Sul. Foi acusado.
E veja que interessante, foi acusado pelos prefeitos da região de estar fazendo guerra fiscal. E como ele era de um partido independente, ele não precisou se dobrar a uma ordem de partido, né, que se tivesse, talvez no mesmo partido dos prefeitos da região próxima da sua cidade, teria se dobrado. Então ele manteve sua posição e guerra fiscal sempre interessa, especialmente nesse exemplo, interessa ao pagador de impostos, né, que vai pagar menos e os municípios que compitam aí para atrair seus negócios. Vereador, só um detalhe, isso aí é científico, isso é a curva de Laffer. Curva de Laffer, exatamente, perfeito. Então vamos a Lênin Streck, seu ponto final. Vou explicar cientificamente o fator Genaro. O Genaro... Não tem explicação. Não, ele é o Lyell Paradox, que é o paradoxo do mentiroso, ou do cretense. É a mesma coisa. Assim, todos os cretenses são mentirosos. O cara era um cretense, logo ele criou um paradoxo. Ou todos que estão nesta mesa são mentirosos. Eu estou na mesa, logo sou um mentiroso, o contrário da mentira é a verdade, eu criei um paradoxo. E o Genaro, quando diz nós temos que terminar com essa guerra de nós ou eles, e ele é um dos que fomenta a guerra, logo ele é um fomentador, logo o contrário do que ele está dizendo. Tá certo. Tá certo? Tá certo. É o paradoxo. Tá certo. Segundo, na minha coluna da manhã, Jus Azul, sobre o Grêmio, eu estou trazendo uma antiga música de 1936 que falava Tout va très bien, Madame la Marquise. Tudo vai muito bem, Madame la Marquise. Que é uma madame na França em que o castelo estava pegando fogo, o marido se suicidou, o cavalo, a égua dela de corrida morreu no incêndio e os filhos estavam todos espalhados e alguém disse assim, e aí, madame? Disse assim, tudo vai muito bem. E os alemães na porta para chegar perto, pensando em chegar em Paris. O meu recado sobre o Grêmio, tudo vai muito bem. O Duda disse, mas tudo vai muito bem. E eu respondo, sim, tudo vai muito bem, Madame la Marquise. A coisa vai muito bem. Cuidado, a gente flerta com rebaixamento. E se a gente não chegar no 6, tem que ganhar uma das duas Copas. E outra, tem que ganhar as duas Copas. Exatamente. Uma delas. E se não ganhar as duas Copas, tem chance hoje de chegar entre os 6? Esse é o ponto. Exatamente. Lênio Jus Azul, Twitter. Dei o recado, não? Os próprios engolidos mesmos. Pelo amor de Deus. Maravilha. Seu ponto final, doutor Bom, Ricardo Sérgio, mês de junho, preocupante, muito preocupante, que tem um pedido de verba suplementar do governo junto ao Congresso Nacional, que se não for aprovado 200 para o bilhões. país, 289 bilhões. Se não for aprovado, não tem plano safra, não tem financiamento à agricultura. O governo, para o Brasil, e o plano safra era para ser anunciado dia 12, provavelmente já não vai ser hoje. Isso é financiamento que alguém vai ter que pagar. Não vai ter. Tivemos hoje um episódio terrível aí, que apareceu ocorreu um negócio de vaca louca no Mato Grosso. Suspenderam as exportações para a China, o Ministério da Agricultura, para cumprir o convênio com a China, que estava num esforço bárbaro para que se tivesse esse acesso ao mercado chinês, com isso aí agora tudo suspenso. E um risco que nós temos em cima disso é que a questão da vaca louca, a peste africana, suína africana, que na China está dizimando o rebanho, que também seria uma oportunidade de nós usarmos esse mercado para exportação tanto de frango como de suíno. Corremos o risco de uma ocorrência dessas aqui também, porque não temos uma defesa sanitária adequada num país que é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Quer dizer, é uma coisa lastimável, essas coisas acontecem. Todo o esforço vai água abaixo, terminamos perdendo tudo isso. Então, preocupante o mês de junho, vamos ver como é que chegaremos até o seu final. Precisa fazer uma operação de guerra. Aniversariaram no último sábado a desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza. Conhece a desembargadora? Veio do MP. Embaixador Sérgio Amaral, teu colega, teu amigo. Rosena Sarney. Foi demitido pelo Bolsonaro, o Sérgio Amaral, lá de Washington. É verdade. É verdade. Era assessor importante do Fernando Henrique Cardoso no governo do Fernando Foi Henrique. ministro. Foi porta-voz. Porta-voz. A Nijane Varela, também de aniversário, entre tantos aqui.
Esses aniversariantes de sábado. Estou apanhando alguns apenas. O Lauro Nestor Renck. No domingo, o general Luiz Edmundo Maia de Carvalho. O desembargador Paulo Afonso Brum Vaz. O juiz Leoberto Bracher. Meu aluno. Maria, teu aluno? O Paulo Afonso, brilhante aluno do doutorado da Unicinos. O juiz do TRT, Leoberto também? Do TRF. TRF. Né? E o juiz Leoberto Brancher também foi seu aluno, não? Nomeado agora recentemente desembargador. Mas é muito inteligente. Né? Recentemente é o homem que estava... O Brancher é muito dedicado à questão da juventude, da infância e da juventude. Tem um trabalho... A Maria Inês Pila Vilela, o Mário Petec, o José Naja Neme da Silva, juiz também, presidente da União, a Rosana Gomes, o Arlindo Alfredo Dávila, a Thaís Menegatti Cansan, o João Derli Nunes, de aniversário, aliás, tive com o João Derli lá no encontro do LID, né? A Maria Júlia Maciel, o Samuel da Silveira, do nosso hotel lá em Viamão, que é muito procurado, Ventura, concentração do Internacional, foi muito tempo, o Internacional usou lá, a seleção brasileira. Delegação do Equador. A seleção brasileira esteve lá também, a Jennifer Gonçalves, a Marli Moreira e a Ingrid Rosa, aqui, entre tantos. E hoje, segunda-feira, o desembargador Marco Aurélio de Oliveira Canossa, o juiz João Carlos Bona Garcia, o Celso Amorim também, teu amigo, teu colega. Lênin. Celcinho, teu colega. O Guilherme Socias Vilela, o Flávio Cunha Viana e a doutora Tereza Meche, esposa de Francisco José Meche. Francisco Meche. Parabéns à família Meche aí. Cumprimentei a doutora Queta cedo hoje, no aniversário. O Fábio Bernardi, claro. A Cristiane Schetter, o DJ Cassiel, o Renato Marcília, meu amigo. O Pedro Bichi Neto, também, um amigo do peito. A Ana Carolina Cherini, Cristina Jarros, entre tantos aniversariantes. Sua continência foi para quem? Não poderia deixar de fazer a continência agora, porque já fiz de manhã, para minha querida amiga Queta Meche, pelo aniversário, para ela roubar todas as continências. Perfeito. Doutora Zilar. Eu tenho um grupo de trabalho de 2 anos, pessoas de universidades, cooperativas, sindicatos, empresários, indústria, funcionários de governo, para discutir um projeto de lei do biogás, aproveitando dejetos de origem animal. Então, a esse grupo todo eu bato continência, com o secretário Arthur também, que possibilitou a vinda esta semana do protocolo deste projeto, que eu acho que vai dar condições a produzir sem impactar e gerar renda na propriedade rural. Para mim foi uma semana de festa. Continência a eles. Vereador Camozato, para quem é a sua continência? Bom, eu vou bater continência para, casualmente, um infortuito, mas em respeito e consideração, o nosso colega vereador Moisés Barbosa, a mãe dele faleceu ontem, hoje pela manhã estive no velório. E ele foi líder do governo Marquesan num ano muito difícil, especialmente para ele e para a liderança do governo, com a sua mãe adoentada. E, né, então fica aí também a minha saudação à família e ao Moisés e o respeito ao seu trabalho. A Marquesan na Câmara, no IPTU, deve muito a ele, ao trabalho dele. Também. Nossos sentimentos a ele. Lênio. Amanhã é 4 de junho, tem uma data muito especial. A dona Rosane, que está olhando em casa, sabe por quê. O quê? Aniversário de namoro, de casamento? De namoro. De namoro. Olha só, isso como eles fazem média, isso, né? Como dizia o Carlos Ribeiro. Isso é como dizia o Carlos Ribeiro. Como é que diria o Carlos Ribeiro? Por essas coisas que depois da chinelada que ela me deu também. Essa frase é minha. É por essas coisas que não entendo certas coisas. Nem a minha, do Jorge Aita. Mas eu levei uma chinelada também, então, portanto... Bom, tá. Tem que fazer a tua média. A minha continência é para OSPA. Eu fui mais uma vez no sábado. Bonito. Fui no sábado no Casa da OSPA mais uma vez. E dá uma alegria nesse tudo de ruim que a gente está falando aqui, que Porto Alegre, né? Com a maestrina Simone Menezes, que é uma paulista, mas que mora na França,
e uma bela casa de espetáculos que foi construída, quer dizer, com tanta coisa ruim, a gente tem que elevar o que é de bom e A ideia do Zé Ivo Sartori. essa casa da Óspera que foi construída lá é um espetáculo, acesso bom, estacionamento gratuito, né? E você assiste o espetáculo. E estava ali, era um fantástico. depósito. Era um depósito, era um... Sacada de Zé Ivo Sartori. É. Aliás, ele disse que até foi da primeira-dama Maria Helena. Muito bom. Centerótica, tem um lenço, esse lenço milagroso aqui, da Centerótica, que fica ali, aliás, meus óculos, os óculos todos que eu uso, é da Centerótica, no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. Muito obrigado. Tô precisando aqui. Pois lá só tem óculos bonito. Que eu vou fazer? Só tem bonito. E olha, serve para limpar também o celular, o computador e tudo mais. Deputada, obrigado pela sua presença. O desembargador, depois daquela sua, não deveria ganhar, mas vai ganhar. Não. Vamos acabar. Um que não seja verde agora. Toma amarelinho, O então. amarelinho é meu porque eu tô com verde aqui, usando. Um pra ti? Meu sim, cara. Depois me procura, ô Verinha, que eu vou te entregar. É bom pro celular também, ó. A Vera é uma pessoa otimista, né? Tem gente que diz que veio o lenço, que deu meus óculos, Bom, aí muito obrigado a todos aí pela presença do Pampa Debates, obrigado pela sua atenção. Vem aí o Jornal da Pampa, comando aqui de Porto Alegre e da Vera Armando, nas nossas geradoras do interior, dos nossos colegas por lá, para 106 retransmissoras. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.